Os materiais que a gente vai utilizar para fazer a nossa amostra serão o fio Pinguim Bela Arte. Eu vou utilizar esse fio com agulha 3,5 milímetros. Por que eu vou utilizar esse fio para a gente fazer? Porque fica mais fácil a visualização na hora da gente interpretar o gráfico, porque eu vou ensinar para você também como interpretar o gráfico desse ponto de crochê para o verão. Quando você fizer em linha mais fininha, uma linha compatível com agulha 1,75 ou a 2 milímetros, ele vai ficar desse jeito. Fica bem fininho, bem maleável, um ponto bem lindo para peças de verão, mas a gente vai executar ele com um fio mais grossinho para você ver exatamente como a gente faz a interpretação do gráfico, certo? Só um detalhezinho aqui para quem quiser saber a cor. A cor desse fio é a cor 2599, é um verde bem diferente. E a tex dele é 590, tá? 590. É um novelinho que ele vem com 100 gramas, 170 metros. Bem macio de trabalhar. Então, eu vou tirar aqui o rótulo para a gente começar a fazer a nossa amostrinha. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui quando a gente vai fazer a interpretação de um gráfico, essa interpretação é para quem já sabe fazer os pontos básicos, tá? A gente não vai ensinar nessa aulinha como fazer o ponto, a gente vai ensinar a interpretação do gráfico. É um ponto fantasia, ou seja, não é um ponto básico específico do crochê, é uma mistura de pontos que gera uma nova trama. Então, a gente vai fazer aqui a interpretação desse gráfico. A primeira coisa que você vai observar num gráfico de crochê, a legenda. Então, aqui a gente tem a corrente, que é essa bolinha, que significa o ponto corrente. A gente tem esse pontinho aqui, esse símbolo que parece um sinalzinho de mais, que é o ponto baixo. E nós temos esse terceiro ponto, que é o ponto alto. Então, são esses três pontos básicos que a gente vai utilizar nesse gráfico para formar esse ponto da amostra. O que a gente vai fazer aqui? Geralmente no início de gráfico, a gente tem um sinalzinho, uma flechinha preenchida, indicando o início do trabalho. Quando a gente termina, o final do trabalho, ele é indicado geralmente por uma flechinha vazia. Então, agora a gente vai contar quantas correntinhas a gente tem que fazer para começar essa nossa amostra. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 correntinhas. Então, eu vou fazer agora essas 21 correntinhas. Vou fazer a laçada inicial e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 correntinhas. Por que eu fiz 21 correntinhas aqui? Porque esse ponto, ele é múltiplo de 6 mais 3. Ah, mas professora, como é que eu sei por quanto ponto é múltiplo? Aqui nesse caso, ele é múltiplo de 6, então a gente fez as 18 correntinhas e mais 3. Então, colocamos 3 correntinhas aqui, que são as 3 correntinhas que a gente vai subir para o primeiro ponto alto. Como eu sei que ele é múltiplo de 6? Eu vou observar o desenho do ponto. Então, por exemplo, aqui eu tenho o primeiro quadradinho, que é o primeiro desenho do ponto. Ele ocupa 1 ponto, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois ele já repete, ó, ele começa com um ponto alto novamente e repete o desenho do ponto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Depois repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, para formar cada desenho desse ponto, ele pega 6 pontos na base. E por que mais 3? Porque eu tenho que subir 3 correntinhas para começar a minha primeira carreira, para dar a altura do ponto alto. Se fosse ponto baixo aqui, eu iria subir 2 correntinhas, por exemplo, aí seria 6 mais 2, né? Mas eu tenho 3 correntinhas, então é um ponto múltiplo ou divisível, como algumas pessoas falam, de 6 mais 3. Então, por isso que eu fiz 21 correntinhas. 18 mais as 3 para subir.
Depois que eu fiz essas 21 correntinhas, veja que 3 são para o ponto alto e eu vou na quarta correntinha e faço o primeiro ponto alto da carreira. Então, eu vou pegar as minhas 21 correntinhas, vou pular 1, 2, 3 correntinhas a contar da agulha, eu não conto essa laçada que está na agulha. A partir da primeira correntinha feita, 1, 2, 3. Pego a laçada, pulei as 3 correntes, vou na quarta corrente e faço um ponto alto. E aqui no gráfico, essa primeira carreira, ela é toda em pontos altos. Então, é um ponto alto para cada correntinha agora da minha base. Então, eu vou trabalhar essa carreira de pontos altos até o final, colocando um ponto alto para cada correntinha. Uma dica aqui, a gente já deu a dica de quanto ele é múltiplo, né? Agora, outra dica. Sempre quando eu começo uma carreira de pontos altos, a primeira carreira ela é toda em pontos altos, ela sempre vai dar 2 pontos a menos do que a quantidade de correntes iniciais. Então, eu fiz 21 correntinhas, certo? Eu vou ter aqui só 19 pontos altos. Ah, professora, mas eu não pulei 3 correntes, então não seria 18? Não, porque você pulou 3 correntes, mas essas 3 correntes que você pulou, elas equivalem ao primeiro ponto. Então, já contam como primeiro ponto. Por isso que aqui vai dar 19 pontos altos nessa primeira carreira. Já estou terminando aqui a minha carreira, ó. Um ponto alto para cada ponto da base. Chegando aqui ao final. E a gente vai contar para ver quantos pontos altos deu. Dá para contar pelo gráfico também. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos. Terminei a minha primeira carreira do gráfico. E ela fica assim. Agora, a gente vai para a segunda carreira do gráfico. Ó. Eu fiz a primeira carreira. Aqui eu coloquei a sequência de repetição do ponto, né? Ó, por quanto ele é múltiplo, aqui no caso. Eu já expliquei. Agora, a gente fez essa primeira carreira. Outro detalhe, outra dica na interpretação de um gráfico. Ah, me perdi no gráfico, não sei por onde eu começo a próxima carreira. Sempre observa as correntinhas que são utilizadas para subir e iniciar a próxima carreira. Aqui eu já marquei que ela é a carreira 2, mas se eu não tivesse aqui numeração, eu sei que ela começaria por aqui. Tá, professora, mas o desenho é igual, posso começar por qualquer lado. Aqui nesse gráfico, sim, mas tem gráficos que eles começam de uma forma e terminam de outra. Por isso que é importante você observar onde estão as correntinhas que sobem para começar a carreira e aí você se encontra no gráfico. Então, essa segunda carreira, ela pede para mim fazer 3 correntinhas para subir e mais 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de espaço. Então, eu vou fazer um total de 8 correntes agora. 1, 2, 3 para o ponto alto, mais 1, 2, 3, 4, 5 para o espaço. Depois, ele vai pedir para mim pular. Aqui eu já trabalhei nesse primeiro ponto, né? As 3 correntinhas, então eu não conto. Eu vou para o segundo e conto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Eu vou pular 5 pontos altos da minha base e vou fazer um ponto alto nesse próximo ponto. Que já tem que fazer um ponto alto. Dúvidas? Consulto na legenda. Então, eu vou virar a minha amostra. Vou pular o segundo ponto, a partir do segundo, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. E no próximo eu faço um ponto alto. Fiz o primeiro espaço aqui do gráfico. Só que agora ele pede para mim fazer mais 2 espaços iguais. Então, agora eu vou fazer 5 correntinhas. Vou pular 5 pontos altos da base novamente. E no próximo eu vou fazer um ponto alto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 pontos corrente. E outra dica, ó, quando eu faço as minhas amostras, eu sempre coloco esse dedo anelar aqui no início, no espacinho que eu encontro, para segurar e facilitar. Porque se eu deixar solto aqui, fica ruim, né? Ela fica caindo. Então, para facilitar a execução, ó,
Engata o dedo anelar ali no início, fica bem mais fácil. Pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base e no seguinte eu faço um ponto alto. Tenho mais uma vez esse desenho. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 5 pontos altos da base e faço um ponto alto no último ponto da minha base. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos da base e eu vou naquelas 3 correntinhas que eu subi no início da carreira de pontos altos, ó. Vou na terceira e faço o último ponto alto. Conta de baixo para cima se você tiver dúvida. 1, 2, 3. E na terceira, dentro dela, eu faço aqui o meu ponto alto. Então, eu terminei a segunda carreira do gráfico, ó. Veja como ele repassa certinho para o crochê o desenho do ponto. Então, eu terminei minha segunda carreira, agora eu vou para a terceira carreira desse ponto fantasia. Agora, a gente vai trabalhar, então, a terceira carreira. E nessa terceira carreira, ele pede o gráfico para mim fazer 3 correntinhas para subir e mais 3 correntinhas para o espaço. Então, vai dar um total de 6 correntes. Eu vou subir as 3 correntes para o ponto alto, viro o trabalho, faço mais 3 para o espaço. Depois, ele pede para mim pular 2 correntinhas da base, vou na terceira, que é a correntinha central daquele espaço da base, e faço um ponto baixo. Então, eu vou agora pular 2 correntinhas do espaço da base, vou na terceira e faço o ponto baixo. Em seguida, eu tenho que repetir mais 3 correntinhas para o espaço do outro lado do ponto baixo e fazer um ponto alto sobre o ponto alto. Então, eu faço aqui 3 correntinhas, vou no ponto alto seguinte da base e faço um ponto alto sobre ele. Eu formei o primeiro desenho da terceira carreira, que é como se fosse aqui um lacinho, ó. Que é esse desenho aqui. Depois, repete. Eu fiz esse ponto alto e agora eu vou repetir o desenho. 3 correntes, pulo 2 correntes da base, faço um ponto baixo na terceira e 3 correntes para subir. Então, faço 3 correntinhas, pulo 2 correntes, vou na terceira e no meio dela eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntes novamente e depois eu faço um ponto alto sobre ponto alto. Ó, novamente. Então, vou lá no próximo ponto alto da base e faço... Deixa eu colocar o dedo aqui, fica melhor. Ó, um ponto alto sobre ponto alto. E agora eu vou repetir. Às vezes, a gente só olha o desenho anterior da própria amostra e repete ele. Então, eu sei que agora eu tenho que fazer novamente 3 correntinhas, pular 2 pontos da base, vou no próximo, faço um ponto baixo e 3 correntinhas para subir. Então, vamos lá para o último desenho. 3 correntes, pulo 2 pontos, no seguinte faço um ponto baixo, 3 correntes, pulo 2 pontos. E agora eu tenho que terminar com um ponto alto, essa minha terceira carreira. E eu tenho que terminar lá naquelas 3 correntinhas do início na terceira. Às vezes, para contar aqui de cima fica mais difícil, então a dica é, conta de baixo para cima. 1, 2, 3. Vai dentro dessa terceira correntinha e faz o último ponto alto da carreira. Então, você terminou aqui a terceira carreira do gráfico. Foi essa carreira aqui, ó. Agora, a gente vai para a quarta carreira. Nessa quarta carreira aqui, ó, se não tivesse o número 4, ó, como é que eu saberia qual é o início dela? As 3 correntinhas. Onde tem correntinha, onde é o início para subir. Então, aqui pede para mim fazer 3 correntinhas para o ponto alto, né? Para dar a altura do ponto. E depois, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de espaço.
Então, eu faço 8 correntes no total. 3 correntes para subir para o ponto alto, mais 1, 2, 3, 4, 5 correntes para o espaço. Depois, ele pede para mim pular todo aquele desenho da base, das 3 correntinhas, do ponto baixo, das 3 correntinhas, ó, não tem nada sobre elas, e pede para mim fazer um ponto alto sobre o próximo ponto alto da base. Então, eu vou virar o trabalho, vou lá no próximo ponto alto e faço outro ponto alto sobre ele. Ó, vai ficar desse jeito. Em seguida, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e um ponto alto sobre o próximo ponto alto da base. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou lá no próximo ponto alto e faço outro ponto alto sobre ele. Fiz o meu segundo desenho, agora eu tenho o terceiro. Nesse terceiro desenho, eu vou fazer novamente as 5 correntes e um ponto alto para finalizar. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes e o ponto alto eu vou fazer sempre na terceira correntinha aqui do início. Ó. Então, eu conto de baixo para cima, 1, 2, 3. E aqui nessa terceira é onde eu vou fazer dentro dela o meu último ponto alto da carreira. Então, eu já trabalhei aqui, ó, 4 carreiras na minha amostra. Agora, eu vou fazer a próxima, que seria para terminar. Se você for aumentar na altura sua amostra, repetir o desenho do ponto, esse ponto, a sequência de repetição dele é da primeira à quarta carreira. Veja que aqui na próxima, ela já repete a primeira. Então, quando eu quero aumentar uma amostra, eu sempre observo a repetição do desenho. Aqui eu já estou observando que já é a primeira carreira novamente. Então, aqui eu vou trabalhar da primeira à quarta, volto para a primeira. Começo até a quarta, volto para a primeira. E assim eu vou trabalhando e ele vai até a altura que eu desejar para a minha peça. Então, um ponto múltiplo de 6 mais 3 e a sequência de repetição da primeira à quarta carreira. Aqui na última, quando você for terminar o trabalho, que você for utilizar esse ponto, você vai terminar com pontos altos, como no início. Então, eu tenho aqui as 3 correntinhas para subir. Eu vou fazer essas 3 correntinhas agora. Depois, o gráfico pede para mim fazer um ponto alto, 2, 3, 4, 5 pontos altos naquele espaço de 5 correntinhas. Mas não precisa fazer dentro de cada correntinha, porque daí vai se tornar mais demorada a execução da amostra. Então, a gente faz 5 pontos altos no espaço. Viro o trabalho e faço dentro do espaço os meus 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Espalho um pouquinho aqui, ó, se ele ficar amontoado. E agora, eu tenho que fazer um ponto alto sobre o ponto alto da base. Depois ele repete 5 pontos altos no espaço de 5 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto. 5 pontos altos no espaço de corrente, um ponto alto sobre o último ponto da minha carreira. Então, eu vou só repetindo a sequência. Um ponto alto sobre ponto alto. Depois, 5 pontos altos no espaço de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E um ponto alto sobre ponto alto. Vou lá para o próximo espaço e repito. 5 pontos altos no espaço. 1, 2, 3, 4 e 5.
E para terminar, um ponto alto sobre a terceira daquelas 3 correntes do início da carreira anterior. Então, para mim saber qual é a terceira correntinha, eu conto de baixo para cima. 1, 2, 3. Nessa terceira eu faço um ponto alto. E eu terminei aqui a minha amostra. Aqui eu fiz pequena, só com 21 pontos, 21 correntinhas para começar, né? Mas você pode fazer maior, como eu fiz aqui, ó. É só calcular ali um ponto, uma quantidade múltipla de 6 e acrescentar 3 correntinhas, essa quantidade que der. Ele fica assim, fica bem lindo, dá para fazer saída de praia, regatinha para usar com uma blusinha por baixo, dá para fazer blusas, dá para fazer aquelas saidinhas que é só a sainha, fica bem lindo para o verão. Terminou a sua amostra? Só arrematar. É dessa forma que a gente interpreta um gráfico de crochê. Esse é um gráfico de um ponto relativamente básico, né? Vai só pontos básicos. Claro que tem gráficos mais elaborados, com outras formas, né? Redondos, ovais, quadrados, enfim. Mas para quem está iniciando, esse é um gráfico ótimo para começar a aprender a interpretar os gráficos de crochê, né? Os símbolos, o sentido do gráfico, como ler o gráfico. E o ponto fantasia, ele fica assim. Então, parabéns! Nessa aulinha você aprendeu como interpretar um gráfico de crochê de um ponto fantasia, um ponto de verão.